Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Chegamos na lição de número 13, nossa última lição desse primeiro trimestre de 2021. O nosso tema nos diz assim: voltados os olhos para a bendita esperança. Então, hoje nós iremos falar um pouco sobre escatologia, estudo sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, sobre profecias que hão de acontecer, que há de se cumprir ainda. O nosso texto áureo nos diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Tito, capítulo 2, versículo 13. Verdade prática: a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Nossa leitura bíblica em classe, você pode ler aí com mais calma, está em Atos, capítulo 1, versículos 6 ao 11. Para ser breve aqui, eu quero destacar aqui e ler com vocês o versículo de número 11, a qual diz: os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então, aqui na introdução, a bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo. O arrebatamento, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. É o que eu quero falar, comentar sobre vocês de forma objetiva, de forma simples. Escatologia é um assunto difícil, é um assunto grande, vamos dizer assim, é um assunto muito debatido entre os cristãos. Se nós formos falar aqui detalhe por detalhe, sobre outras visões, sobre as profecias, a rigor mesmo das profecias, seria então necessário aqui gravar vários vídeos, uma série. Podemos fazer isso em outra oportunidade, se Deus assim o quiser. Então, como eu já falei para vocês, há várias interpretações sobre escatologia concernente à volta de Jesus ao arrebatamento. Eu quero aqui destacar a posição da Assembleia de Deus, da visão pentecostal, não só a Assembleia, como outras igrejas pentecostais, onde muito grupo de cristãos interpretam as profecias, a escatologia dessa forma. Então tem um grupo, o grupo pentecostal, as Assembleias de Deus e outras igrejas, que são pré-tribulacionistas. Tem o pré-tribulacionista, o mid-tribulacionista e o pós-tribulacionista. O pré-tribulacionista defende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, o arrebatamento antecede a grande tribulação e o anticristo. O mid-tribulacionista, ele entende, interpreta, não muito diferente, mas que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. A tribulação é um período de 7 anos, de acordo com a profecia de Daniel, e a igreja será arrebatada, de acordo com essa interpretação mid-tribulacionista. A igreja então seria arrebatada no meio das 7 semanas, nos 3 anos e meio desse período. E o outro grupo é o grupo pós-tribulacionista, onde um grupo de cristãos interpreta que a igreja será arrebatada após o período de 7 anos da grande tribulação. E tanto o arrebatamento como a volta de Jesus ocorrem em um único evento. Então, há várias formas, há várias interpretações sobre escatologia. Se formos falar a detalhes uma por uma, iríamos aqui ficar muito tempo. Então eu quero destacar aqui o que a revista nos propõe, o que o comentarista nos propõe falarmos aqui. Então, a posição oficial nossa, das Assembleias de Deus, da visão pentecostal,
é o pré-tribulacionismo. E uma das bases para defender essa interpretação está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, que diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente agora há um que o retém, até que do meio seja tirado. Então, o ministério da injustiça opera, já vem cercando, já vem rodeando aí o mundo. E somente há um que agora retém, ou seja, somente há um que retém, que impede que o anticristo se manifeste. Há três possíveis, vamos dizer assim, classes que podem ser interpretadas, né, que podem impedir o anticristo: o governo, o Espírito Santo e a igreja. O governo vai impedir e vai ser tirado da terra para impedir, para que o anticristo esteja manifestado? Não. De acordo com Daniel 7, 24. E é por meio de governos que o anticristo há de manifestar, já que ele será um agente político. O Espírito Santo será tirado aqui da terra? Não também. O Espírito Santo irá fazer a obra na tribulação, na grande tribulação, e muitas pessoas ainda que ficarem aqui irão ouvir a mensagem do Evangelho. Nós iremos falar isso no decorrer da aula. Irão aceitar a Jesus, só que irão ser perseguidos e até mesmo mortas. Então, de acordo com o que nós interpretamos, quem é que retém o anticristo, que impede essa manifestação? A igreja, até que do meio seja tirado, ou seja, quando a igreja for arrebatada, então o anticristo se manifestará, o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe a Deus. Isso está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, aqui no nosso subtópico, já entrando aqui na aula, o nosso tópico primeiramente diz que breve o Senhor virá, né? Nós temos que crer, porque Ele prometeu que haveria de vir. Só que esse breve, quando necessariamente Ele há de vir? Qual o dia? Qual a hora? Qual a ocasião? Jesus disse que o dia e a hora nem os anjos e nem o Filho, nem Ele próprio sabe, senão o Pai. Somente Deus sabe a hora em que esse evento há de acontecer. Só que Jesus compara a vinda dele como nos dias de Noé, como não deram crédito, né, ao dilúvio, quando aquelas pessoas já foram perceber, já era tarde demais. Somente Noé e sua família, então, como justos perante Deus, entraram na arca e foram salvos. E nós devemos pregar o Evangelho para que as pessoas hoje entrem na arca. E qual é a arca? A presença de Deus, para que as pessoas aceitem a Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Para que pessoas possam ser batizadas, para que pessoas possam ser agregadas no Evangelho. Para que pessoas possam ter o seu nome escrito no livro da vida. E então ser arrebatada juntamente com a igreja. Então, breve o Senhor virá. Quando? Somente Deus assim o sabe, o dia e a hora. Então não cabe a nós fazer como outros fizeram, marcar data. Porque o Senhor não nos disse que isso não cabe a nós, somente ao Pai Celestial. Então não cabemos aqui fazer previsões, já que a nossa mente é limitada e totalmente humana. Mas sim confiar, né, e crer nessa promessa que Ele há de voltar e arrebatar a sua igreja. Avançando, nosso primeiro subtópico nos diz: a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Então, como eu disse para vocês no início, o assunto de escatologia ele é amplo, há muitos detalhes, muitas formas de se interpretar. Então eu faço um desafio, eu convido você a estudar escatologia,
que é muito importante, né, nós sabermos sobre isso, para que nós não sejamos enganados, né, e possamos estar atentos aos eventos que estão acontecendo no mundo, né. Você pode dizer, eu resolvi estudar escatologia, então eu vou estudar Apocalipse, né. Eu recomendo que você estude outros livros para que você tenha base, fundamentos para ter uma melhor compreensão do assunto. Lê o livro do profeta Daniel, que é um livro escatológico. Há muitas profecias no livro de Zacarias também, concernentes a Israel, a volta, ao dia do Senhor, né? Mateus capítulo 24, o sermão escatológico de Jesus. Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, 1ª e 2ª Tessalonicenses e muitos outros, para que você possa ter uma base, né, para então estudar e ir direto ao Apocalipse. Você vai ter uma melhor compreensão no assunto. Por exemplo, muitos cristãos confundem o arrebatamento com a vinda do Senhor Jesus, com a segunda vinda, com a segunda volta. Vamos explicar isso então. O arrebatamento é quando Jesus Cristo remove a igreja da terra e se encontra com o Senhor nos ares, ou seja, se encontra com Ele próprio nos ares. A segunda vinda é quando Jesus retorna para derrotar o anticristo, juntamente com a igreja e os seus anjos. No arrebatamento, os crentes vão se encontrar com o Senhor nos ares. Na segunda vinda, os crentes vão retornar com o Senhor na terra. O arrebatamento vai ser secreto e instantâneo. A segunda vinda vai ser visível a todos. Eu quero aqui deixar claro também que, além de nós sermos pré-tribulacionistas, nós somos também conhecidos como... Nossa visão é dispensacionalista, ou seja, nós entendemos que há uma distinção entre Israel e igreja, que a igreja não tomou o lugar de Israel. Eu falei na aula passada, no vídeo passado, que Jesus ele veio para os judeus. A missão primeiramente foi aos judeus. A missão original foi aos judeus. Só que eles não ouviram, rejeitaram e crucificaram a Jesus. Então, Cristo voltou, concentrou o seu plano para a igreja, fundada em Atos dos Apóstolos. Esperava sim que os judeus fossem missionários para pregar a todas as nações, mas eles não entenderam isso e ainda nos dias atuais ele espera pela primeira vinda de Cristo. Eles não reconheceram o Messias na sua primeira vinda. Então, eu cito isso a você, aos irmãos que estão me assistindo, para que possamos ter uma melhor compreensão no decorrer da nossa aula. O segundo subtópico nos diz uma promessa de Jesus, né? Eu disse aqui que breve o Senhor virá, breve ele retornará. O arrebatamento e a segunda vinda são dois eventos distintos, né? Agora, de acordo com a visão pentecostal das Assembleias de Deus, eu quero aqui citar algo próximo, eventos que hão de acontecer próximos ou sucessivos, de acordo com muitos teólogos de linha pentecostal, de acordo com muitos pastores de linha pentecostal, né, pessoas respeitadas no meio evangélico. Então, primeiro ocorrerá o arrebatamento. Cristo arrebata a sua igreja, se encontra com ele nos ares. Então depois tem o tribunal de Cristo, não o tribunal que vai condenar as pessoas, né, os justos e os ímpios, mas é o tribunal onde os justos, os santos que forem arrebatados, irão receber o galardão. Depois tem a grande tribulação, ou seja, enquanto a igreja foi arrebatada, aqui na terra está ocorrendo a grande tribulação para aqueles que ficarem, para o Israel. Vamos explicar isso também no decorrer da aula. E muitos entendem que enquanto ocorre a grande tribulação, simultaneamente também ocorre as bodas do Cordeiro,
né? Para a igreja que foi arrebatada, para os irmãos que foram arrebatados. Então, depois desses eventos, temos a segunda vinda de Cristo, onde ele volta para salvar Israel do anticristo. O anticristo é derrotado, é destruído. Então ocorrerá o julgamento das nações, onde ele irá separar bodes das ovelhas, ou seja, nações que se curvaram contra Israel, que se curvaram perante o anticristo, que aderiram à marca da besta, que aderiram à sua religião, que se colocaram ele como salvador, né? Que reconheceram ele como um Deus, vamos dizer assim. Ocorrerá então o julgamento das nações. Ele separará, Cristo separará o bode das ovelhas. Então será instituído o milênio, o reino milenar aqui na terra. Depois do milênio, no final do milênio, Satanás será solto e derrotado. Então acontecerá a eternidade, onde muitos irão para a vida eterna e outros, infelizmente, para a perdição eterna, né? E nossa missão é pregar o Evangelho para que muitas pessoas possam ser salvas, possam ir para a vida eterna. É isso que Jesus espera de nós. Ele nos confiou e nos comissionou a esta grande missão. Avançando, eu quero aqui compartilhar com vocês o nosso segundo subtópico, né? O dia se aproxima. Então, como eu falei, o dia necessariamente nós não sabemos, somente o Pai sabe desse evento. Só que Cristo nos deixou sinais, né? Ele falou que por aumentar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós vemos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 4, as características de pessoas apóstatas, onde vai ocorrer a apostasia. Na verdade, isso já está acontecendo, né? Paulo inicia o capítulo 3 de 2 Timóteo falando a respeito da extrema corrupção dos últimos dias, né? Que haverá homens caluniadores, né? Mais amigos dos eleitos do mundo do que amigos de Deus, pessoas avarentos, caluniadores, presunçosos, soberbos, orgulhosos, né? Essas são as características de pessoas apóstatas, que apostataram da fé. E o que é necessariamente uma apostasia? É abandono dos princípios bíblicos, é você virar as costas para a fé. E não pense você que essas pessoas estão fora da igreja, estão desviadas, ou nunca ouviram, nunca sequer entraram numa igreja. Não, são pessoas até que estão dentro da igreja, mas dentro do seu interior, do seu coração, elas já não creem, elas viraram as costas para a mensagem do Evangelho, abandonaram os princípios bíblicos. É por isso que nos dias de hoje nós vemos muitos escândalos acontecendo, coisas que no passado a igreja, os irmãos condenavam e hoje é amplamente aceito. Não há então uma separação, não há uma distinção entre o santo e o profano, entre o que é justo e o injusto, né? As coisas santas de Deus e as coisas carnais do mundo. Há muitos escândalos acontecendo porque homens e mulheres, jovens, estão apostatando da fé. E isso está acontecendo. E Paulo falou que isso aconteceria nos últimos dias. Então estamos perto do arrebatamento da igreja. E outro sinal que o comentarista aqui está nos dizendo é que outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, que desde 1948 ostenta sua bandeira, tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Vamos explicar isso melhor. Eu havia dito anteriormente que nós somos dispensacionalista clássico, ou seja, nós entendemos que a igreja não tomou o lugar de Israel, que Jesus veio para os judeus então rejeitaram, crucificaram, e vou dizer aqui com as minhas palavras, que o plano foi suspenso, né? Mas se você ler Romanos capítulo 11, você entenderá que Deus ainda tem um plano para Israel. Israel será perseguido pelo anticristo, porque Israel
é povo escolhido de Deus. Deus fez uma aliança com Abraão e Deus é fiel na sua aliança, na sua promessa. Então nós precisamos entender isso, que quando Israel formou o Estado, o que isso tem a ver? É que o que acontece em Israel e o que é de acontecer pode sim estar relacionado às muitas profecias bíblicas. Vamos dar um exemplo. Em Mateus 24, os discípulos chegaram a Jesus para mostrar o templo para ele, onde eles adoravam, onde eles faziam os seus sacrifícios. Aí Jesus responde assim no versículo 2: Vocês ficam admirados com essas coisas? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, Cristo ali fez uma profecia, e essa profecia já se cumpriu. Essa profecia se cumpriu? Sim, no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém, o templo de Jerusalém, foi destruída pelos romanos, em uma revolta ali dos judeus. Então o Império Romano destruiu o templo e destruiu toda Jerusalém, sobrando apenas o muro, que hoje é o Muro das Lamentações, né, conhecido no mundo todo, né? Jerusalém, o templo de Jerusalém foi destruído pelo general e futuro imperador Tito, né, que veio logo após o imperador Vespasiano, sucedendo ali então. E então, o que acontece com Israel tem a ver, o que pode acontecer com Israel pode estar relacionado sim às profecias bíblicas. Para facilitar o nosso entendimento, eu vou ler aqui Mateus 24, versículo de número 15. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Ou seja, o que isso significa? Quando marca o ponto inicial do meio da 70ª semana de Daniel, quando o anticristo quebrar a aliança de 7 anos com Israel e entrar na Judéia para tomar posse de Jerusalém como sua capital e o templo judeu como seu quartel-general. Ou seja, como que o anticristo irá fazer tais coisas se o Estado não tivesse sido formado? Né? Se o povo escolhido de Deus não tivesse regressado para a sua terra natal, para a cidade de Jerusalém e ser reconhecido como o Estado oficial de Israel. Então, esse Estado foi criado e foi reconhecido em 1948. Desde então, Israel sofreu várias ameaças, é ainda um país ameaçado, né? Mais para frente ali, em 1960, não vou lembrar a data certo, houve a Guerra de 6 Dias, onde que o Egito, o Iraque, muitos países ali ao redor de Israel pelejaram de uma só vez contra Israel e perderam para Israel. Por quê? Porque Israel é um povo escolhido de Deus, né? Nós devemos orar pela paz de Israel. Nós devemos entender que Israel ainda é um plano, ainda é um povo, e Deus tem um plano para com eles. E aqui Jesus, onde eu li para vocês, é uma citação que Jesus fez das profecias do profeta Daniel, né? Onde o anticristo ele vai formar um acordo de paz com os judeus, um acordo de uma falsa paz. Esse acordo durará por 3 anos e meio. No meio desses 3 anos e meio, ele irá quebrar esse acordo. Os judeus então vão perceber o que está por detrás disso, quem realmente ele é. Ele, em minhas palavras dizendo aqui, vai dizer: sabe o Messias que vocês estão esperando vir? Então, eu sou o Messias, o anticristo vai dizer, porque ele será respeitado e reconhecido no mundo todo como aquele que acabou com os problemas do mundo, como aquele que trouxe soluções para o mundo, na economia, né, nas brigas políticas, nas brigas entre religiões. Nós vemos que Israel é um país muito ameaçado, né? Há uma certa disputa ali entre árabes, judeus, muçulmanos, judeus, né? Ali na Palestina. Então, acredito eu que ele vai ali formar esse acordo de paz. Então,
E esse acordo durará 3 anos e meio. Depois desses 3 anos e meio, os judeus vão ver quem realmente ele é. Então os judeus irão fugir do anticristo, porque não vão se curvar perante ele. O exército do anticristo vai perseguir Israel. E Jesus continua dizendo no seu sermão escatológico: orai para que vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Isso porque os judeus ortodoxos, eles não vão viajar no sábado, já que eles guardam o sábado. Eles não vão viajar mais que 1,5 km no sábado, já que o sábado ainda é sagrado para os judeus. Versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora e tão pouco tempo haverá jamais. Ou seja, o anticristo, ele é a encarnação máxima da maldade. De tudo ruim que o inimigo já fez, de tanta catástrofe, de tanta tortura que aconteceu no mundo, aqui nesse versículo 21 do capítulo 24, está nos dizendo que nunca houve e nem haverá. E no versículo 22 diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Então Cristo irá voltar, né? Os judeus irão clamar pelo Messias e ele voltará para salvar Israel do anticristo. Então os judeus irão reconhecer o Messias como seu Senhor e Salvador, né? Como o Messias, vamos se dizer assim. Avançando então aqui, o nosso segundo tópico nos diz a necessidade de vigilância. Então nós temos que estar vigilantes, né? Santificando, comprometidos com a obra, ter uma vida de oração, obediência, estarmos vigilantes. O nosso primeiro subtópico nos diz exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Aquilo que eu falei com vocês logo no início, nós não sabemos. Então, nós devemos estar vigilantes. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,2 que o dia do Senhor virá como ladrão. Se nós soubéssemos a que hora o ladrão iria invadir a nossa casa, nós não iríamos tomar as medidas cabíveis, né? Nós não sabemos quando isso pode acontecer. Da mesma forma, nós não sabemos quando Cristo irá retornar. Por isso que nós devemos estar atentos e vigilantes. O nosso segundo subtópico nos diz os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram até várias datas. É importante nós falarmos sobre isso, porque o texto é claro em dizer que somente o Pai Celestial sabe a hora, né, que há de acontecer tudo isso. Só que os apóstolos também tiveram que explicar isso, né, para os irmãos das igrejas dos primeiros séculos, ainda dos tempos apostólicos. Um exemplo, a segunda carta aos Tessalonicenses. O tema da segunda carta é falar sobre a segunda vinda. Mas Paulo já tinha falado isso na primeira carta aos Tessalonicenses. Só que o que aconteceu naquele período? Falsos mestres usaram o nome de Paulo e disse que o dia do Senhor, o arrebatamento, estava próximo. E isso fez com que os irmãos da igreja de Tessalonicense, eles parassem de trabalhar e ficassem aguardando a volta do Senhor, né? Então, Paulo escreve a segunda carta, dizendo que ele não mudou a sua doutrina, que ele já tinha escrevido a primeira carta aos irmãos de Tessalonicenses, né?
Ele fala, ó, como eu já havia dito anteriormente a todos vocês, e eu não mudei a doutrina, e que era necessário acontecer alguns eventos para então acontecer o arrebatamento, né? Paulo então ele diz que o arrebatamento antecede o anticristo e o anticristo antecede o dia do Senhor. Então, já naquela época do período apostólico, aconteceu de falsos mestres dizerem que Cristo estava muito perto. E Paulo então escreveu combatendo essa falácia, essas heresias, dizendo que o evangelho ainda haveria de ser pregado, pessoas iriam ser cheias do Espírito Santo, o evangelho precisaria alcançar ao mundo inteiro para que então houvesse o arrebatamento, o anticristo e o dia do Senhor. E Paulo fala para eles não pararem de trabalhar, que cada um trabalhe para o seu próprio sustento. Então, nós não devemos marcar data, né? Como muitos líderes que está falando aqui fizeram. Sobre a questão do anticristo, é verdade, porque sobre o arrebatamento, muitos marcam data para a volta do Senhor Jesus buscar a sua igreja, para o dia do Senhor. E sobre o anticristo não é diferente. Eu acredito em particular que mais ainda. Muitos se falam, ó, aquele é o anticristo. Não, vai ser aquele. Não, foi... A verdade é que muitos homens no passado se fizeram de protótipo do anticristo, vamos dizer assim. Faraó, que ele quis... ele foi um empecilho, quis exterminar com o povo de Israel, né? Deus então levanta Moisés, essa história é conhecida, lá em Êxodo. Amã, o perverso Amã, que tinha um plano cruel de exterminar os judeus, está lá no livro de Esther, vocês podem ler essa história. Antíoco Epifânio, né, que é falado no livro de Daniel, esse líder, né, esse general grego, ele aparece em Jerusalém, ele domina Jerusalém, ele entra no templo de Jerusalém, coloca Zeus, um deus da cultura grego, um deus da cultura grega para ser adorado. Ele coloca um porco ali que é abominável aos judeus em sacrifício, faz coisas horrendas. Nero, que foi responsável por perseguir e matar muitos cristãos. Hitler, que eu não preciso nem dizer, matou milhões de judeus e ficou conhecido até como o dia do Holocausto, né, dessa crueldade que ele fez. Então são personagens que foram sim protótipos, foram figuras que se fizeram de anticristo, mas não como o anticristo final, vamos dizer assim, que as profecias apontam, que vai ser um líder mundial, que muitas nações irão se curvar perante ele, irão se render ao seu sistema. Então, o que eu quero dizer para vocês é que já houve muitos alarmes falsos e nós não devemos cair nessa, nós devemos estar baseado nas profecias bíblicas. Seguindo adiante, eu quero comentar aqui com os irmãos o nosso terceiro subtópico, que diz vivendo com fidelidade. Nosso terceiro e último subtópico. Deixa eu preparar aqui. A definição. Fidelidade, a definição como nosso primeiro subtópico. Fidelidade é a qualidade de ser cheio da fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, mostrando toda boa lealdade. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constâncias nos compromissos assumidos. Então, nós devemos ser fiéis a Deus, da mesma maneira que Deus exige
santidade de nós porque Ele é santo, Ele exige a nossa fidelidade, porque Ele é fiel a nós. Ele é fiel à sua promessa. Cristo irá voltar, irá arrebatar a sua igreja, irá salvar a Israel, né? As pessoas que não forem arrebatadas, as pessoas que clamarão, que reconhecerão a Jesus nos tempos da grande tribulação, Ele virá para salvar. Por quê? Porque Ele prometeu e Ele é fiel à sua promessa, à sua palavra. E Ele espera de nós que nós também sejamos fiéis e não sejamos, como eu falei no tópico passado, não sejamos apóstatas, mas verdadeiros cristãos que praticam a palavra. Nós vemos que nesse tempo de pandemia aconteceu o contrário. Ao invés dos cristãos ficarem mais firmes ainda na fé, mais firmes com o Senhor, muitos esfriaram, né? Com esse decreto de não poder estar na igreja, houve ali um período que podia estar fazendo cultos. Muitos não, vamos dizer assim, deixaram de frequentar cultos, abandonaram a fé. Não só agora em tempos de pandemia, mas em outras ocasiões também. Então, não sejamos como apóstatas, mas verdadeiros cristãos que praticam a palavra. O nosso segundo subtópico nos diz a fidelidade de Deus. Lamentações 3:23 diz que grande é a tua fidelidade. 1 Coríntios 1:9 nos diz que fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, fiel é Deus e Ele espera que nós sejamos fiéis. Por quê? Porque haverá uma recompensa para nós. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida. Então nós precisamos ser fiéis a Deus e crer na sua palavra, na sua promessa, porque tudo que está escrito há de se cumprir e tudo que Deus prometeu para a sua vida também há de se cumprir, porque Deus é poderoso para fazer e Ele é fiel e há de cumprir todas as profecias, tudo que está dito em sua palavra. O nosso terceiro subtópico nos diz a fidelidade como virtude cristã. Fidelidade também é uma das coisas da lista dos frutos do Espírito, né? Tá lá na igreja, tá lá na carta aos Gálatas, né? Os frutos do Espírito Santo, né? As características: longanimidade, paz, benignidade, domínio próprio, e a fidelidade também aparece ali como algo sendo assim um fruto do Espírito Santo. Então nós precisamos ser fiéis a Deus. Eu quero aqui fazer uma comparação, né? A igreja de Éfeso, que é uma igreja mencionada das 7 igrejas do Apocalipse, do capítulo 1 ao 3. A igreja de Éfeso, ela foi elogiada por Jesus, mas criticada por perder o seu primeiro amor. Talvez você que está me assistindo, você fez grandes trabalhos na obra do Senhor, você contribuiu muito para a obra do Senhor, mas neste momento você já deixou de orar, deixou de ler a palavra, já não tem mais aquele entusiasmo, aquele fervor como se tinha antigamente. E a igreja de Éfeso ela foi elogiada por fazer o trabalho, por até um certo tempo permanecer no primeiro amor, mas ela perdeu o primeiro amor. Então, talvez você esteja nessa mesma situação. Volte ao primeiro amor, volte a praticar as boas obras, volte a ter o fervor, né? Não deixe que a chama do Espírito Santo venha apagar em seu coração. Que sejamos, né? Nós, e eu me incluo nisso também, porque quando nós vamos preparar a aula, quando nós vamos pregar a palavra primeiro toca aos nossos corações. Então, que nós possamos ser como a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna não recebeu nenhuma crítica, mas para que continue fiel, continue obediente até a morte. Diante da sua perseguição, ela continuou fiel, temente a Deus. Talvez você é criticado no meio do seu convívio familiar,
zombam de você, mas não abandone a fé. Zombam de você pela sua fé, pelo seu estilo de vida como cristão, mas não abandone a sua fé, né? Siga o exemplo da igreja de Esmirna. E para finalizar aqui com vocês, o nosso último subtópico que diz tempo e as estações. Jesus disse: não vos pertence saber o tempo e as estações, ou seja, a hora que Cristo irá arrebatar a sua igreja, nós não sabemos. Jesus diz que quando o evangelho for pregado em todas as nações, então virá o fim. Quando alcançar a plenitude dos gentios, ou seja, quando todos aqueles ouvirem o evangelho, aceitarem a Jesus, se vão, é claro, não aceitarem, muitos podem não aceitar a Jesus, mas aí já é uma responsabilidade de cada um, de aceitar ou não, de reconhecer ou não o evangelho. Mas então nós vemos que muitos missionários estão sendo enviados, estão sendo levados, muitos missionários estão sendo torturados e mortos por levarem a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é um dos sinais, né? O evangelho está entrando em todas as nações. Então o evento do dia do Senhor, do arrebatamento, está muito próximo. Que eu e você nós possamos estar atentos, nós possamos estar vigilantes a esses eventos, né? Possamos estar preparados. A Bíblia fala em Gálatas 6,15 que de nada vale a circuncisão ou a não circuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. O arrependimento, a confissão de fé em Cristo Jesus, descer as águas do batismo, ter uma vida genuína, santa, compromissada com a palavra, é que vai fazer com que Deus se alegre em nós, né? Só há festa no céu quando há arrependimento, quando o pecador se arrepende. É claro que na caminhada cristã ninguém é perfeito, não tem como nós sermos perfeitos, todos nós cometemos erros, somos e seremos pecadores enquanto vivermos nessa terra, nesse mundo que é dominado pelo pecado. Mas a diferença é que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós descemos as águas do batismo, nós somos nova criatura, nós vencemos o pecado, nós lutamos contra o pecado. O pecado na vida do cristão é um acidente, ou seja, não acontece de repente, não é mais uma coisa diária. O cristão, então, ele é liberto do pecado, ele luta contra o pecado, ele domina o pecado. E quando acontece de ele cair em alguma transgressão, cometer ali alguma desobediência, logo o Espírito Santo toca em seu coração, porque o Espírito Santo habita no cristão. Então, o Espírito Santo convence o homem da justiça e do juízo de Deus. O Espírito Santo convence o homem, o Espírito Santo faz com que o homem sinta ali o verdadeiro arrependimento, sinta-se constrangido e dobre o seu joelho e clame por arrependimento. É isso que Cristo espera de mim e de você. Como eu disse anteriormente, há várias interpretações bíblicas, né? E o assunto de escatologia é muito amplo, né? Teríamos aqui que falar vários vídeos, várias séries, e podemos fazer isso em outra ocasião, para falarmos sobre a volta de Jesus, sobre os sinais. Mas eu convido você a estudar as profecias, aos livros, aos capítulos que eu citei no livro, que eu citei nesse vídeo, e eu espero ter contribuído com você, espero que você possa ter compreendido um pouco a respeito da lição de número 13 e possamos então estar atentos e vigilantes à volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço, e eu já havia me esquecendo, se vocês tiverem alguma dúvida, né, eu estou falando aqui com vocês por vídeo, podem me chamar, você que me tem no WhatsApp, você que me tem no Facebook, pode adicionar lá André Friedenberg, fazer sua pergunta, fazer suas colocações, já que o assunto escatológico é muito grande, há várias interpretações, para nós conversarmos, esclarecermos
aquilo que nós sabemos. Eu confesso a vocês que eu tenho muito ainda que estudar a escatologia, mas estudando que se aprende. Se nós tivermos coragem de perguntar ao texto bíblico, a Bíblia vai certamente nos responder. Amém?